Está Mateus 16, 24, abra sua Bíblia, liga sua Bíblia em Mateus capítulo 16, 24. Aleluia. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Que tremendo demais, Pai, poder cultuar o Teu santo nome, desfrutar dessa comunhão tão plena, tão especial com os meus irmãos. Que alegria, Pai, poder servir ao Senhor junto com essa família e sabendo, Pai, que o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos movendo para um novo tempo, porque coisas grandes certamente o Senhor está fazendo na humanidade. Nós estamos vendo, Pai, transformações, nós estamos vendo, Pai, as manifestações que está na Sua palavra a respeito da Sua volta, e nós queremos preparar o nosso coração para isso. Então que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria e graça, unção do Teu Espírito Santo para fluir na graça do Senhor, na sabedoria do Senhor, para ministrar tudo aquilo que está no Teu coração. E eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha produzir, como é promessa do Senhor, tudo aquilo que é o Seu propósito, que ela não volte vazia, mas cumpra o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nós repreendemos toda distração, todo espírito de frieza, de sonolência, incredulidade. Pai, nós declaramos a nossa mente completamente focada, entregue à ação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender e assim viver, aplicar na nossa vida essa palavra tão preciosa, que é a Sua palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vinda, palavra do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Diga um amém bem forte, aplauda a palavra do Senhor. Aleluia. Então o Senhor disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, e cada um tome sobre si a sua cruz e siga-me. Viver isso, querido, tanto dentro, como fora da igreja, é uma coisa que não é muito bem compreendido e nem é assim um discurso muito popular, Não se vê muito esse discurso, não se vê isso na boca de muito crente. E sempre que nós não compreendemos bem um assunto, nós corremos o risco de resistir a esse assunto, e ainda mais quando esse tema fala da morte do nosso eu, da morte do nosso ego, fala de renúncia, fala de entrega. Esses assuntos parece que eles nunca ficam na moda. É melhor a gente falar de profecias, é melhor falar de bênçãos, de milagres, é melhor falar de muitas coisas, mas quando o assunto é renúncia, quando o assunto é abnegação, parece que a compreensão é diminuída. O tema dessa ministração é um coração rendido a Deus. E o que seria, então, um coração rendido a Deus? Um coração rendido a Deus, ele não é e ele também não tem nenhuma relação com aquilo que nós somos por natureza, muito menos com aquilo que nós podemos humanamente fazer para mudá-lo. Rendição fala de submissão, rendição fala de entrega, fala de sacrifício, rendição também fala de santificação. Não são aquelas palavras, rendição não é são aquelas palavras bonitas que às vezes a gente canta dizendo, eu me rendo, estou rendido aos seus pés, a gente canta, não é isso, é muito mais do que isso, porque as palavras, elas nem sempre retratam o que está no nosso coração. E eu sei que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, lá no Evangelho de Mateus 12, 24, 34, porém o homem, ele pode colocar os seus pensamentos, os pensamentos do seu coração, de uma forma extremamente enganosa, porque há sim na nossa vida a influência da religiosidade. Então nem sempre o que nós falamos é a expressão exata do que está no nosso coração.
Por quê? Porque a nossa natureza, ela é má. A nossa natureza é má e ela é de muito difícil compreensão, e somente o Espírito Santo de Deus pode nos levar a uma total e completa rendição. Um homem de coração rendido a Deus, ele sempre retrata palavras que correspondem àquela rendição. Quando você conversa com uma pessoa que ela é completa de Deus, que ela é rendida ao chamado, à vontade de Deus, isso flui constantemente, o tempo todo, da boca dessa pessoa. E o que é que sai da boca dessa pessoa que é rendida a Deus? Louvor, exaltação, sai da boca dessa pessoa honra a Deus, honra as pessoas. E da boca de uma pessoa que não tem estas práticas, que não compreendeu, que não tem esse entendimento, palavras vazias, às vezes palavras torpes e às vezes até palavras de desonra a Deus. Isso é comum a gente ver. Então o segredo para se ter um coração rendido não é a gente ficar lutando contra a nossa natureza pecaminosa, mas é entregá-la ao único que pode vencer. Ao único que pode vencer esse nosso ego, que é o nosso amigo, o Espírito Santo. Porque muitos gastam melhor o seu tempo, outros até a sua própria vida, tentando mudar o seu caráter, às vezes mudar os seus costumes, seus vícios, suas tradições e até mesmo a sua personalidade, mas sem obter nenhum resultado satisfatório. E aí descobre, depois de muito sofrimento, que buscaram isso em vão, perderam tempo, alguns perderam muito dinheiro com autoajuda, viagens, terapias, que sim, eu creio que pode até obter alguns resultados científicos, mas nunca resultados espirituais, porque eles preenchem aquela necessidade do momento, mas não mexem na origem da ferida. Só Deus conhece a profundidade do nosso coração, só Ele pode chegar naquele lugar que nós mais precisamos. Não existe curso, não existe nada que possa entrar nesse vazio que é a ausência de Deus. O coração do homem, ele tem uma origem em Deus, e Deus o conhece, mas muito bem. Deus nos conhece muito bem. Há muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso. Deus conhece os nossos traumas, Deus conhece as nossas perdas, nossas lembranças, Deus conhece as nossas decepções, as expectativas que nós tivemos e que foram frustradas, que às vezes geraram alguns buracos, algumas lacunas na nossa vida, que são impreenchíveis, vazios, que só podem ser preenchidos por Ele, o nosso Criador. Nada pode ocupar aquele lugar, e é por isso que muitas pessoas, elas gastam muito dinheiro para resolver uma situação, e um dia você fica sabendo o pior a respeito dessa pessoa, porque não encontrou a Cristo e tentou resolver por esse lado. E Ele diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, o versículo 26. Jesus, querido, Ele é o nosso psicólogo, o nosso cientista, o nosso médico. Ele é o único terapeuta que pode preencher essas lacunas, esses vazios do nosso coração, que muitas vezes escondem segredos macabros, que escondem pecados terríveis, escondem abusos, perdas, dores, decepções, e que o tornou tão impenetrável que somente o poder do Espírito Santo poderá quebrar e poderá reconstruí-lo. E Ele quer fazer isso hoje nas nossas vidas. Amém? Você quer isso? Você está disposto em deixar que Ele faça as mudanças necessárias para que essa completa transformação aconteça no seu coração? Você está disposto? Então vamos lá. Deus, querido, é um Deus de novos começos. Eu estou falando isso há tempo, e você já sabe disso. Além de Ele não fazer nada pela metade, nem fazer nada mal feito, Ele pega aquilo que é perfeito, e que pela desobediência do homem se tornou imperfeito, pela resistência do homem foi estragado, e Ele faz tudo novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
E isso para mim, querido, é algo maravilhoso demais, porque nós cansamos em fazer algumas coisas poucas vezes novamente. Mas Deus está sempre pronto para fazer de novo, de novo e de novo. Sabe, querido, às vezes a gente pega alguma coisa emprestada de uma pessoa e esse objeto acabou quebrando nas nossas mãos, e aí a gente não sabe como consertar, e a gente procura, né, a pessoa, constrangido, a pessoa que pegamos aqui, dizendo: olha, eu quebrei, não sei consertar, não sei aonde conserta, não tenho condição. E a pessoa olha para a gente e ela diz: olha, esquenta não, pode deixar, me dê aqui que eu sei consertar, eu posso arrumar isso. Fala a verdade, se isso não é um alívio, a gente não sente um alívio. Pois é, queridos, é assim que Deus faz. Quando nós reconhecemos que nós estragamos o nosso coração, aí nós vamos até Ele, nós jamais vamos ouvir outra coisa senão Ele nos dizendo: entrega para mim, me dê aqui nas minhas mãos, que eu sei como consertar. Eu sei como consertar isso que por tantos anos você estragou, você foi em tantos mecânicos, você foi em tantos psicólogos, eu não estou falando contra isso não, terapeutas, você foi e fez tanto tratamento para preencher algo que só eu sei consertar, para tocar em lugares que ninguém vai tocar, ciência nenhuma vai tocar, mas eu posso tocar. Isso para mim é algo tremendo demais, porque quantos testemunhos, quantas histórias, por quantas vidas nós já passamos que podem testificar essa verdade, que após o encontro com o Senhor, após ter um impacto com o Senhor, foram curados dos seus traumas, decepções, suas amarguras, seus rancores, suas perdas, foram curadas porque conheceram o Senhor Jesus. Talvez a nossa maior dificuldade ela seja de confiar que existe essa disposição da parte de Deus de consertar aquilo que Ele não estragou. Mas olha o que diz o Salmo 147, no versículo 3: Ele cura os que têm o coração partido e trata os seus ferimentos. Em outra versão diz: sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Deus é um Deus que Ele quer que a gente procure Ele quer essa dependência nossa, Ele quer essa entrega nossa a Ele. E o que seria necessário para a gente ter um coração totalmente rendido ao Senhor e um coração que não foge da cruz? Porque o nosso problema de não provar tudo que o Senhor tem, de não viver tudo que Ele é, porque nós não ficamos aonde devemos ficar. Nós paramos porque não queremos carregar a cruz, e quem não carrega a cruz não pode seguir Jesus. Foi com esse texto que introduzimos. Quem quer vir após Ele é preciso tomar a sua cruz e seguir. Mas porque não queremos seguir a cruz, nós não queremos a cruz, nós paramos de seguir Jesus, e aí as coisas começam a dar errado. Nós queremos os milagres, mas não queremos a cruz. Nós queremos, a ressurreição, mas antes da ressurreição não podemos esquecer que veio a cruz, veio o túmulo. Milagre só vem depois disso aí, quando nós não resistimos à cruz e decidimos seguir Jesus. Provérbios 23, 26 diz para nós: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então a primeira coisa que eu vejo, para que a gente tenha essa disposição de tomar a nossa cruz, seguir Jesus, e por causa disso, ter um coração completamente rendido, ou isso sendo o espelho de um coração rendido. A primeira coisa é entregar o coração a Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Admita que você é um pecador. Admita que você é um necessitado. Você é um pecador, porque todos pecaram. A Bíblia diz: estão destituídos, separados, longe da glória de Deus. Romanos 3:23, está lá na Bíblia isso. Então o nosso coração, querido, sem Cristo, o nosso coração, ele está morto. Romanos 5:12 fala isso. Portanto, é como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então eu preciso admitir que sem Cristo eu estou continuamente morto. Não existe uma forma de eu ressuscitar,
de eu reviver sem Cristo. O grande problema, queridos, da humanidade é que o mundo ele tem as suas artimanhas para mostrar que todos nós temos uma vida maravilhosa para ser vivida. Uma vida maravilhosa para ser vivida. Mas por que ela é tão maravilhosa? E nós vivemos buscando subterfúgios para viver essa vida maravilhosa. Por que por si só ela não é maravilhosa? Nós queremos preencher a nossa vida de coisas. E muitas delas, eu diria, que aquelas que causam maior êxtase, maior alegria, são as coisas, se não proibidas, mas coisas que não são legais. Mas o mundo tenta nos inculcar, querido, que a gente tem uma vida maravilhosa, independente das responsabilidades que nós vamos ter ou daquilo que nós vamos sofrer, que vai produzir um resultado no nosso destino final. O mundo, querido, ele investe muito pesado para dar vida naquilo que deveria morrer em nós. E ele também investe pesado para matar aquilo que deveria viver em nós. Esse é o propósito do inimigo: matar, roubar e destruir. Então o tempo todo o mundo, o governo desse mundo, essa estrutura, ela coopera, ela trabalha para que você não mate o que precisaria morrer e que dê vida àquilo que precisaria morrer e que não mate as coisas que impedem, que rouba de nós essa oportunidade de seguir a Jesus. Aquilo, sabe, que dá um prazer, um falso prazer, a ponto do homem dizer que ele não precisa de Deus. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por minha causa vai encontrar, lá em Mateus 16, 25. E o que significa isso que Jesus falou? Significa que ninguém, querido, pode salvar a sua vida. Por quê? Porque ele já nasceu morto. Ninguém pode salvar a sua vida porque já nasceu morto. Esse pecado, ele não se originou a partir dos anos ou de pecados ou de ações, atitudes que nós cometemos, não. Nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a sua ressurreição, a minha ressurreição, está somente na pessoa de Cristo. Ele é a vida. João 14,6 diz que ele é a vida, a verdade é a vida, e diz que fora dele não há vida. E eu não tenho dúvida, querido, que talvez falando isso para você deve ficar assim, soar um pouco estranho, especialmente você que já aceitou Jesus na sua vida, já recebeu, entregou sua vida a Cristo. Porém, aqueles que não entregaram sua vida a Cristo, embora para esse mundo estejam vivos, isso tem uma consequência. Aonde que eu vou viver a vida eterna? Mas a quem dá por perdido, querido, aquilo que já está morto, por amor a Cristo, certamente vai encontrar e vai receber a verdadeira vida. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher no poço de Samaria: você precisa de mim, sou eu que sou a água que você precisa. Se você soubesse quem está te pedindo água, é você que pediria, e eu lhe daria a água da vida, e ela seria dentro de você uma fonte inesgotável, quer dizer, uma alegria plena, uma satisfação plena, inesgotável. Fala de eternidade, de eternamente. Não há, querido, como a gente fugir dessa verdade. Romanos 6,11 diz: considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, para ter um coração rendido, nós não podemos, querido, negar o nosso estado de miséria espiritual que nós nos encontramos. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 10, diz: se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Romanos 7,24 diz: miserável homem que sou, Paulo falando, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa mensagem, querido, ela é realmente extraordinária e muito adequada para a gente derrotar toda a glória da nossa carne e colocar essa glória no mais alto degrau de miséria. Porque às vezes nós pensamos ser alguma coisa.
Nós crescemos em algumas coisas, socialmente, profissionalmente, e até espiritualmente, ministerialmente, nós crescemos e nós começamos a colocar essa glória no lugar que só pode estar a glória de Deus. Mas não há, querido, a nossa glória, ela precisa ser colocada no mais alto grau de miséria. Paulo, ele nos ensina que os mais perfeitos homens, enquanto eles habitam na carne, eles estão dispostos à miséria, porque estão sujeitos à morte. Quando esses homens se examinam minuciosamente, eles encontram a sua própria natureza, nada além de miséria. E esse grito, querido, que Paulo dá nesse versículo, é mais ou menos isto: homem miserável que sou, quem me livrará desse corpo morto? É isso que Paulo está dizendo. Miserável homem que sou, quem que vai me livrar desse corpo morto? Sabe, querido, que esse corpo, uma massa, né, inteira de pecado e corrupção, que estava preso na nossa alma, que estava preso na alma dele, e com correntes, querido, que de maneira nenhuma, nenhum homem poderia quebrar. Era isso que éramos, é isso que somos sem Jesus. Sem se render a esse chamado de Jesus, é isso que nós somos, uma massa pecaminosa que caminha, mas não tem uma perspectiva de vida eterna. Paulo, ele estava sentindo, ao dar esse grito, ele sentia, né, que depois do seu encontro com Jesus, essas dores, né, de uma morte eterna, ele descobre, né, que aquele zelo pelas suas tradições, tudo aquilo que ele tinha pela lei, isso não poderia de maneira nenhuma libertar Paulo, e não pode libertar qualquer ser humano. E aí, Paulo talvez esteja gritando por ajuda. Ao falar isso, ele descobre o que realmente ele é como homem. Ele descobre o que ele é, e Paulo era o cara. Ele mesmo fala de si, né, não tomando glória de Deus, mas o que ele era. O cara que estudou com os melhores, as perspectivas a respeito de Paulo, elas melhores. Paulo era o cara, e ele começa então a descobrir, ou ele descobre depois desse encontro. E ele começa então dizer essas palavras, quem sabe aí apelando ou, né, clamando pela ajuda de alguma pessoa enquanto ele estava ali. Talvez, né, lutando, tentando entender essa visão que poucos dias, 3 dias atrás, ele havia tido. Então, essa redenção de Cristo chega para ele através de uma pessoa chamada Ananias, que Deus o manda falar com ele, e Ananias, né, inesperadamente chega naquele lugar onde Paulo já havia 3 dias ficado cego por ele encontrar com o Senhor Jesus. E ele diz: Saulo, o Senhor Jesus me apareceu no caminho e me enviou a ti para que possas ver e para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Ele já apareceu para você, querido? Já veio algum Ananias? Se não veio, eu espero ser hoje o Ananias na sua vida, que está dizendo: ele me mandou aqui para te dizer, vejas e seja cheio do Espírito Santo. Enxergue a nova vida que Cristo está te dando e seja cheio do Espírito Santo. É isso que Ananias, no grito de Paulo de desespero, de descobrir que ele era uma massa pecadora, que nele era só miséria, com tudo que ele era, toda a sabedoria, o poderio que ele tinha, ele era um miserável, pobre, cego e nu. Ao descobrir isso, Deus o visita. Ao reconhecer que ele era isso, Deus o visita, ele tem um encontro com Jesus. Talvez Jesus o cega porque ele teria tentado buscar explicações, né, em Gamaliel, em outros da época, para, né, tentar uma explicação científica, astronômica, né, já que ele viu uma luz tão forte. Talvez quisesse, mas ele ficou cego por 3 dias para enxergar o seu estado e a sua necessidade e o que tinha acontecido com ele. Sabe, querido, tem coisas que acontecem com a gente que é para a gente descobrir que nós somos carne, podrinho, miserável, pobre, cego e nu.
para que o Senhor consiga fazer. Às vezes acontecem coisas terríveis na nossa vida, para a gente despertar. Quantas pessoas vieram para Jesus por causa de uma situação? Aliás, a maioria. Porque aconteceu um problema grave, uma enfermidade, um problema no casamento, uma morte, uma perda, uma falência. E esse é o melhor estado para se reconhecer a nossa miséria. Aí ele vê então uma porta aberta e ele se enche de uma nova esperança e imediatamente ele rende o seu coração a Jesus, dando a Deus graças pela esperança que ele tem agora da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu coração se rende quando ele enxerga aquele estado miserável, que ele vivia sem Jesus. Então ele aceita essa nova vida que ele recebeu e ele abandona tudo, querido. Ele abandona os seus sonhos militares, ele abandona os seus sonhos políticos, suas tradições, para viver uma nova história. Agora, querido, a vida dele se constitui em Cristo, e a morte ele já dizia que era lucro. E ele falou isso, ele escreveu isso aos Filipenses, no capítulo 1, 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o estado de uma pessoa totalmente dependente, totalmente entregue, sem resistência. E eu creio que é possível sim, querido, que alguns ainda tenham um encontro com Cristo e mesmo assim mantenham seus corações endurecidos, resistentes à cruz. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram encontros tão estrondosos, tão assombrosos quanto esse, e não tiveram um final feliz. Mas não há como negar, querido, que o impacto dessa presença em nossa carne, totalmente amortecida pelo pecado, arrebata o nosso coração, ainda que por alguns momentos, ainda que por alguns dias, semanas, meses, talvez anos. E o que é incompreensível, querido, é a nossa ousadia em arrancar o nosso coração das mãos do Senhor para devolvê-lo ao mundo. Isso é triste demais, querido. Isso é triste para nós que não morremos por ninguém, que não foi para a cruz em favor do pecado de ninguém, que só tomamos uma cruz, um fardo que é leve, um jugo que é suave. Nós já ficamos tristes, já isso nos fere. Imagine o coração de Deus, querido. O coração de Deus, quando Ele nos visita e nós não nos rendemos a essa visitação, nós não nos entregamos a essa visitação. E eu comecei falando de coração, querido. Por quê? Porque os nossos corações têm muitas explicações, e todas elas baseadas em fatos, em acontecimentos. Nós justificamos, a nossa rejeição, a nossa falta de rendição com os fatos que nós mesmos criamos ou que deixamos o nosso coração participar. E aí nos ferimos e nós culpamos Deus, e nós não é tão incomum ouvir que as pessoas não querem Deus porque elas estão feridas. Como se Deus não tivesse feito nada. Só para a gente meditar, querido. Nós não podemos negar o nosso estado de miséria espiritual, o estado que nós encontramos. E se nós reconhecemos isso, qual valor nós damos pela graça ou a graça que nós recebemos? Que valor tem para você o sacrifício que Jesus fez para tirar você do pecado e colocar você na luz, das trevas e colocar na luz? Você tem renovado diariamente a sua aliança com Jesus? Como está a sua conversa, o seu devocional diário com Ele? Você o serve com a sua própria vida? A cruz tem sido parte da sua vida diariamente? Rendição é abnegação, é santificação, sujeição. Carregar a cruz é tudo isso. Ela faz parte da nossa vida. Como é que eu lido com circunstâncias na minha vida
Eu vou no bateu, levou, falou, eu retruco, eu não corrijo, eu não visito o meu coração na hora da reação. Como é que é a minha vida? Como é que eu lido com as circunstâncias que me envolvem? A base é o meu coração ressentido ou a base é a minha rendição ao Espírito Santo? Quem conduz minhas emoções? Quem administra as minhas emoções? É o Espírito Santo? Ou são minhas razões? Sabe, querido, isso vai te ajudar a não esquecer, e vai me ajudar a não esquecer de onde Ele me tirou. Ele vai me ajudar a não esquecer o que Ele fez por mim e aonde Ele me colocou. É essa a reflexão, todo dia eu preciso ter um tempo com Deus, porque é esse tempo com Deus que vai me levar a meditar nessas coisas, me levar a me convencer dessas coisas. Talvez esses 3 dias de Paulo fosse para isso, para ele pensar que todo o zelo que ele tinha pela lei de Deus, Paulo não servia a Satanás, ele era zeloso pela lei de Deus. Ele matava crente, ele entrava nas igrejas e matava os crentes, porque ele achava que ele estava seguindo com rigidez a lei. E às vezes, querido, nós somos tão rígidos nas leis que nós criamos e não deixamos o evangelho, as boas novas. Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de evangelho, de coisas novas. Evangelho é boas novas de Deus. Não vivamos mais, querido, pelas leis que nós estabelecemos no nosso coração, porque todas elas têm um resultado das nossas feridas, nossas decepções e amarguras. E nós respondemos, agimos com essa medida. Nós não podemos. Um coração rendido, ele sempre vai lembrar dos benefícios do Senhor. E isso vai o levar a ser grato e também vai levar essa pessoa a servi-lo por toda a sua vida. Eu amo esse texto aqui de Deuteronômio 6,10, quando o povo, depois de atravessar o Mar Vermelho e atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, e Deus fala algo tremendo para eles. Isso é uma oração eterna na minha vida, não só com respeito a coisas, mas a minha vida, para eu nunca esquecer de quem eu era, nunca esquecer o que Deus me deu, o que eu sou hoje. Ele diz, Deus dizendo em Deuteronômio 6,10, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, grandes e boas cidades que você não edificou, Deus te deu, as casas cheias de todo bem que tu não enchestes. Problema nosso é que nós achamos que foi a força do nosso braço que construiu a nossa casa, a nossa empresa, o nosso trabalho. Ousamos dizer, o que é que você tem com isso? Ousamos dizer coisas do tipo assim. Casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes. Deus está falando de tudo que Ele deu para o povo. Vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Aí Ele diz, guarda-te, e que te não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus está dizendo, mantenha o seu coração apegado ao meu. Mantenha o seu espírito de gratidão. Saiba, fui eu que tirei dessa casa de escravidão. Foi eu que te tirei das trevas e coloquei no reino do Filho do meu amor, no reino de luz. Foi eu que te tirei. Não se esqueça, querido, Deus está nos dizendo, não se esqueça. Tem alimento na sua despensa, foi Deus que colocou. Você tem uma casa, foi Deus que te deu. Você tem um carro, foi Deus que te deu. Você tem uma família, foi Deus que te deu. Você tem um ministério, foi Deus que te deu. Teu trabalho, foi Deus que te deu. Não te esqueças. Não te esqueças. Porque quem tem um coração rendido, quem ama a cruz, mais do que sua própria vida, não vai esquecer dos benefícios do Senhor, jamais vai esquecer. Mas vamos voltar para Provérbios 23, 26, que depois de dizer, dá-me meu filho o teu coração, ele continua dizendo, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que os teus olhos se agradem
dos meus caminhos. O nosso coração nunca se renderá por aquilo que os nossos olhos não se agradam. Ninguém vai atrás do que os olhos não gostam. Mas se os olhos não vê, vai gostar do quê? O cego não dirige o outro, ele não pode nem ir a lugar algum. Nós precisamos saber onde queremos chegar. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, porque ela sim alimentará os nossos olhos, para a gente enxergar onde nós precisamos chegar, e nós vamos amar esse lugar. Por isso Paulo não negociava princípios, visão, não, ele era fiel, porque ele estava olhando algo maravilhoso, a vida eterna. Isso não dá para negociar. O nosso coração, ele nunca vai se render por aquilo que não agrada aos nossos olhos. Os olhos, querido, são as janelas da alma. Segundo a Bíblia, os olhos são a janela da alma, e tudo que nós vemos, né, isso vai para a nossa alma. O que é que eu e você, nós temos colocado na nossa alma? Do que você tem preenchido a sua alma? Lucas 11:34, os olhos são a candeia do corpo. Quando os teus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Os olhos é ou não a janela da alma? Será, querido, que os programas que nós temos assistido, os livros que nós lemos, têm as qualidades que Paulo cita ali em Filipenses 4:8? Será que tem? Será que tem isso? Vamos ver. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, diz, tudo que é verdadeiro, diga forte. Diga, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude, que há louvor, diga, é nisso que eu preciso pensar. É isso que diz o texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Será que os nossos olhos têm se encantado com a palavra de Deus, querido? Rapaz, eu sento ali na frente da Bíblia. Eu não gosto nem de sair para comer, né? Hoje eles fizeram almoço lá em casa, mas eu tenho que ficar um pouco, e ficar um pouco com eles. É gostoso, muito bom. Aí vai a galerinha, né? Que, né, quer comer lá com a gente, mas eu quero ficar lá na frente, eu quero ficar lendo, quero ficar. Então, meu sábado é uma delícia, estou enchendo os meus olhos de tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, é puro, é amável, é de boa fama. Porque os meus olhos precisam se encher dessas coisas, para eu amar essas coisas, para eu, né, já que ele é a janela para o meu corpo precisa dessas coisas, então é isso que eu vou fazer. Então apliquemos, querido, esse versículo na nossa vida, e se algum programa de TV, internet, música, outra coisa qualquer, né, que não tem essas qualidades, não assista, não ouça, não leia e não faça. Não empreste os seus ouvidos, querido, para ninguém que fale mal do seu líder, do seu pastor, da sua igreja. Manda catar coquinho. Porque é a janela. Ele está acessando a janela do seu corpo, está introduzindo lixo em você. E às vezes a gente até dá uma colaborada. Não faça isso. Não faça isso. Porque essas coisas têm muito poder para influenciar as nossas vidas. E nós podemos, querido, através delas, comprometer a nossa rendição, a rendição do nosso coração a Deus. Mas nós podemos, querido, avançar mais um pouco, que somente não fazer o que agrada aos nossos olhos, fazendo tudo aquilo que agrada os olhos do Senhor. Eu não quero só não fazer o que desagrada os meus olhos. Eu quero ir além, eu quero fazer o que agrada os olhos do Senhor. Porque gente fala, eu não peco. Não, eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas, querido, se fosse para o céu, só quem não faz isso ou aquilo, seria fácil. Porque qualquer bobo sabe não fazer o que é ruim para ele.
Mas isso não basta. Além de não fazer o que não é bom, o que é pecado, nós precisamos fazer o que é santo. Você não vai para o céu porque não fez, você vai para o céu porque você fez. Você amou o Senhor, você se rendeu ao Senhor, você recebeu a cruz, você pegou a sua cruz e você aceitou o que Cristo fez. É isso que nós precisamos. Então, por exemplo, querido, Davi no Salmo 22, ele cantou um cântico ao Senhor quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul, e nós podemos tirar lições muito preciosas que podemos agradar ao Senhor. Primeira lição que eu vejo aqui: não se afastando dos caminhos do Senhor. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Segundo Samuel 22 diz: pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me de Deus. Olha o que o Senhor chama perversidade, afastar-se dele. Outra coisa, guardando todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos teus decretos. O versículo 23. 3, nos guardando do pecado. O versículo 24 diz: tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. Sendo reto, puro de mãos. O Senhor, ele recompensou, ele diz no versículo 25, ele recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. E isso, querido, não significa somente que as minhas mãos nunca serão usadas para o mal, mas que elas serão sempre usadas para o bem. Não, eu não quero só não fazer mal com as minhas mãos, eu quero fazer o bem. Para quê? Para servir a Deus e as pessoas com amor. Isso, querido, é rendição. Isso é rendição. Porque servir cansa, às vezes dói. Servir, querido, às vezes é decepcionante. A gente chora quando serve. Mas nós servimos por quê? Nós servimos por amor à pessoa, mas é como se servisse a Cristo. É isso que ele diz. Outra coisa, sendo fiel e irrepreensível. Versículo 26, ao fiel te revelas fiel. Olha o que Deus diz. Mas nós queremos fidelidade, acusamos Deus. O Senhor não faz isso para mim, o Senhor não fez, eu estou magoado, eu vou embora, não quero mais a igreja. Não, o Senhor não fez. Mas o Senhor está dizendo que ao fiel, ele permanece fiel. Ao irrepreensível, ele revela-se irrepreensível. Davi, querido, ele manifesta todo o agrado dele pelos caminhos do Senhor. O versículo 31, esse é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é escudo para todos os que nele confiam. Olha a confiança de uma pessoa rendida, não perfeita, rendida. Davi não era infalível. Aliás, o que ele fez, talvez ninguém aqui fez. Mas ele era uma pessoa rendida ao Senhor. A Bíblia está repleta, querido, de manifestações de Deus com relação àqueles que agradam os seus caminhos. A Bíblia fala de Enoque, né, de uma forma muito breve, mas fala em Gênesis 5:21. Enoque andou com Deus trazendo 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Quem queria viver isso? E do jeito que ele andou e viveu, eu queria. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha o que diz em Hebreus acerca dele. Isso é no Velho Testamento, e depois vamos lá para o Novo. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Quem quer ser arrebatado aqui? Eu amo ser arrebatado e quero ser arrebatado. Mas o seu testemunho alcança o coração de Deus, alcança, agrada ao Senhor. Ele foi porque aqui diz que o testemunho dele agradara a Deus. Sempre houve homens e mulheres, querido, de corações rendidos ao Senhor. Eles ainda existem. Por acaso tem alguém aqui? Tem alguém que não abandonou, a sua cruz e continua firme seguindo Jesus? Tem alguém aqui?
Então dê um aplauso bem forte os que estão carregando a sua cruz. Amém. Aleluia. Para concluir, nós rendemos sim a Deus o nosso coração quando nós imergimos em sua palavra. Ele, querido, é aquele a quem nós nos voltamos para toda instrução, para todo o conforto que nós precisamos, para toda a força que nós necessitamos. O Salmo 18:2 diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quem que precisa de outra coisa? Nós precisamos buscar algo em outro lugar que esse Deus não tenha. Então nós rendemos o nosso coração a Deus quando nós procuramos fazer a vontade dele. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Lá em Lucas 11:2, nós rendemos o nosso coração a Deus quando nós somos obedientes a tudo que ele nos comanda, que ele nos manda fazer. Quando não apenas querido, nós fazemos aquilo que é óbvio, né? Nós cavamos muito mais fundo para descobrir como é que nós podemos servi-lo com muito mais amor. Como que eu posso fazer, o que eu posso fazer a mais para agradá-lo? Vamos sair do óbvio, querido. Nós estamos saindo do óbvio, amém? E cada dia mais nós vamos entrar nesse lugar não do óbvio, mas do surpreendente, no lugar das surpresas de Deus, do novo de Deus. Deus tem coisas novas para colocar em nós, mas nós precisamos renovar. Não se coloca vinho novo em odres velhos, não se coloca remendo novo em panos velhos, não pode, é desperdício, tanto do vinho como do pano. Como que Deus vai colocar em nós uma alegria, quando não consegue arrancar de nós esse poço de amargura, tristeza, decepção? Não, Deus quer curar o nosso coração. Querido, Deus quer uma total rendição a Ele. Ele quer, porque sem nos rendermos. Você já viu, né? A gente vê alguns videozinhos às vezes, da quem tem medo de vacina, né? Aqui tem um, mas eu não vou falar, não tem medo de agulha. Às vezes diz, mas não vou entregar quem é. Eu juro que não adianta. É mentira. Não é. Você se entregou, velho. Ô Jorge, brincadeira. Não é só de vez em quando, né, Jorge? Tudo que é honesto. É. Então, eu pedi até o Filomena, viu? Às vezes, né? A pessoa ela tem por causa desse medo de tomar um medicamento, né? Uma injeção ou qualquer coisa, ela deixa de ser curada, deixa de experimentar aquela intervenção. Não, querido, deixa Deus, se renda-se completamente a Ele. Completamente. E deixa Ele fazer a cirurgia que for necessária. Então, né, o Senhor, seja no final, né, do nosso tempo aqui na terra ou no arrebatamento, Ele vai nos levar para estar com Ele, amém? Vai nos levar, isso que Ele quer. Se a gente for fiel em andar com Deus todos os dias, com o coração rendido, então um dia nós vamos caminhar com Ele por toda a eternidade, para estar com Ele para sempre. Mas é preciso se render. E eu queria, querido, encerrar citando Charles Spurgeon, esse reformador batista que viveu no século XVIII, chamado o Príncipe dos Pecadores. Olha o que ele diz: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto Ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá, nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Não seja tão fútil a sua imaginação. Avalie o preço, e se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda, ao seu negócio, e tire deles o máximo que puder. Mas permita-me sussurrar aos seus ouvidos: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Spurgeon está dizendo para nós:
A gente não é obrigado a seguir a Cristo. Mas não menospreze, não diminua aquilo que Jesus fez para que eu pudesse olhar e ver um testemunho de que é possível eu segui-lo. Mas ele diz: mas se você não quer fazer isso, volte para sua empresa, sua fazenda, vá trabalhar, tire o máximo do proveito que você puder, mas não esqueça que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus não está pregando contra você ter alguma coisa, ganhar alguma coisa, não. Jesus não é contra isso. Jesus é contra o seu coração longe dele. Se isso tira você de perto dele, não agrada ao Senhor. Não deixe, querido, que as coisas desse mundo, não deixe nada que cerca e que toca, que afeta suas emoções, seu coração, roubar você das mãos do Senhor. Procure, se você precisa de ajuda, se você precisa de uma intervenção sobrenatural, se seu estado é patológico e precisa de uma ajuda psicológica, não temos nada contra, muito pelo contrário. Sim, você pode, mas tem alguma coisa que ninguém vai fazer, só Ele, mais ninguém. Então aceite, seja fácil, seja maleável, seja fácil para Ele, fácil. Já pensou se Ananias chega em Paulo e diz: olha, eu vim aqui para mudar a tua história, eu vim aqui para você ver, porque agora a sua vida vai ser outra. Jesus depois cantou a cartilha para ele: você vai ver como é bom sofrer por amor ao meu nome. O perseguidor, a partir de então, passou a ser perseguido. Essa é a história do crente que quer viver um evangelho de verdade. Evangelho sem perseguição nunca existiu e não vai existir agora. Se você não quer ninguém falando mal de você, não quer ser perseguido, seu coração não aguenta isso, vai ser difícil entrar no céu. Porque eu nunca vi isso, não está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Todos que se levantaram com ousadia para seguir ao Senhor, que se entregarem ao Senhor, na visão humana perderam, mas na visão celestial ganharam a vida eterna. Precisa saber o que a gente quer: se conformar com as nossas dores, decepções e mágoas, ou nos conformar com o céu. Não vos conformeis com esse mundo. A Bíblia diz para a gente tomar a forma de Deus. A forma de Deus. Você recebe essa palavra, querido? Eu quero te encorajar, sabe, querido? Sabe, se você detectar, se há alguma coisa, procure seus líderes, procure os pastores, me procure. Procure, mas não fique, não permita, sabe, não está nesse lugar de rendição, porque é para ali que Deus te chamou. Deus tem um propósito, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, e não vai acontecer depois. Se te enganaram dizendo que depois vai ter um tempo, um lugar separadinho, depois que você morrer, que vai acontecer alguma coisa para você, não, nós resolvemos a nossa vida em vida, ou em morte, né? Morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Quanto mais rápido você morrer para você mesmo, mais rápido você vai ressuscitar para Cristo. Amém?